Processo número de ordem 87, recurso ordinário 1578-58 de 2011, pedido de sustentação oral, Dr. José Carlos Manhambusco, pelo recorrente reclamante. Processo da minha relatoria trata-se de recurso ordinário interposto pela ré e pelo autor contra a sentença proveniente da primeira vara do trabalho de Dourados, da lavra do juiz do trabalho Renato Luiz Miyazato de Faria, que julgou procedente em parte os pedidos formulados nesta ação. Instrui-se a ré contra o deferimento do intervalo previsto no artigo 253 da CLT, do adicional de insalubridade e das horas extras relativa à troca de uniforme. O autor, por sua vez, argue a nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional e, no mérito, resigna-se contra o indeferimento dos pleitos de horas extras e horas in itinere, contra razões do autor e da ré, dispensada a remessa dos autos ao doutor Ministério Público, é também, em síntese, o relatório. Aprovado o relatório, passa a palavra ao doutor José Carlos Manhambusco para a sustentação oral no prazo regimental. Senhor presidente, eu juro que é só esses dois, tá? Não tem problema, doutor. Se tivesse mais, seria muito bem-vindo. Senão vamos ter que voltar à sessão de Dourado, hein? Hein? Vamos voltar na hora ali. Renovando aí as saudações da turma. A questão preliminar que eu levantei aqui é porque, na realidade, o juiz de primeiro grau, ao proferir a sentença, né, ele deixou de enfrentar pontos importantes na parte jurídica, especialmente com relação à súmula 90. Né? E isso acabou causando prejuízo. Eu embarguei, ele também não se manifestou, e é nesse sentido que a gente encaminha pedido de nulidade, né? E até porque ele, em relação às horas in itinere, ele usou um fundamento, condição indispensável para o cumprimento do contrato laboral, sem que essa tese tivesse sido lançada na contestação. Eu acho que aí, de certa forma, houve uma supressão, houve uma inovação, até uma extra petita. E no mérito aqui com relação às horas extras, a gente tem fundamentado esse pedido na súmula 349 e no artigo 60, né, da CLT, que fala da autorização para trabalho em ambiente insalubre. Inclusive é nesse sentido que tem se encaminhado a jurisprudência do colhendo do Tribunal Superior do Trabalho, a qual eu lancei aqui um acordo da ministra Rosa Maria. Não há autorização para o labor em atividade insalubre. Logo, o trabalho insalubre, a jornada extraordinária realizada, está eivada de vício, ou seja, não poderia sequer ter sido realizada. Em outro ponto, eu demonstrei por amostragem as folhas 105, 108 e 109, que havia saldo a compensar nos demonstrativos de pagamento, né, e diferenças, e esta também é razão do próprio descumprimento do trabalho em dia de sábados, feriado, pagamento habitual de hora extra e saldo a compensar em quase todos os meses. Então aí não tem banco de hora que resista. Quer dizer, o senhor entra na empresa, faz um acordo para folgar no sábado e já no primeiro mês você começa a trabalhar no sábado. Poderíamos até considerar isso uma contratação de hora extra, porque já começa a trabalhar. Então, para que fez o acordo? O acordo é extraordinário, é para eventualidade. Agora, a firma faz isso como uma habitualidade, paga hora extra, tem saldo a compensar todos os meses, não institui banco de hora no setor de produção. No mínimo, teríamos que aplicar a súmula 85, que seria com relação ao adicional. Então, a decisão merece ser retocada. Porque ela não enfrentou isso aqui. Quando eu pré-questionei, ela também não enfrentou.
Por isso o pedido de nulidade. Parece uma contradição, mas não é. Porque eu precisava que ele enfrentasse isso aqui, essa questão da súmula. Porque se não há autorização, aplica essa súmula. Além das outras nulidades, dos outros vícios que existem no sistema. Trabalho ao sábado, pagamento habitual de hora extra, e etc. E com relação à hora em Tinder, fico feliz. Desembargador Nicanor, presidente dessa turma. Estou aqui de posse aqui de 2 acordos. Né? Um do JBS de Naviraí e agora um da larva do desembargador Ricardo Zandona com relação a uma usina concedendo a hora em Tinder. Estão aqui os 2 acordos. A Seara está na BR. Acesso à bicicleta é mais perigoso. Não é um lugar de fácil acesso, como achávamos que fosse. Depois de ver esses acordos, a gente fica feliz. Porque ninguém está pedindo por pedir. Está pedindo porque é ceifado do dia de um trabalhador esse tempo. E não há benefício nenhum, porque no contrato coletivo não consta cláusula alguma com relação à contrapartida. E se a empresa trabalha por produção, ela é que tem interesse que o funcionário chegue dentro do horário para tocar a sua produção. Então não se trata de benefício, não. Né? Se a empresa tem interesse, ela vai buscar o funcionário. E ela contratou sabendo que ele precisava ser transportado. Então, ela tem que ser responsabilizada por esse tempo. E aí nós pedimos a reflexão da turma com relação a isso. Né? Até invocando esses 2 acordos aqui. E no que diz respeito à manifestação da empresa, né? É um abuso de direito só renunciar em contrato coletivo. Eu não sei até quando isso vai. Né? Mas nós estamos cansados de ver dispositivo de contrato coletivo em confronto com o que está na lei. A lei concede, eles vão lá e diminuem. A lei concede 10, eles votam 12. Eu não entendo. Eu não entendo, sinceramente. Se é isso que é fazer justiça, não existe na norma coletiva contrapartida para isso. Não existe. Então, o que a lei dá, o contrato coletivo tira ou diminui. Né? Então, na realidade, essa troca de uniforme, esse tempo à disposição, é uma obrigação. Que ele tem que trocar roupa. Ele tem que estar lá antes da jornada. Ele não pode ir vestido. Então é mais um tempo que se toma do trabalhador. Já estamos pedindo agora a questão do embarque. Porque a demora de 40 minutos entre o embarque e a saída do ônibus. É outro pedido que está vindo aí. A empresa é pública, mas ela não sai de lá dentro da empresa antes de autorizar com o último funcionário dentro. E o 253. Isso, eu acho que o nosso tribunal aí, primeira e segunda turma, já está, essa matéria já está mais do que sedimentada. Inclusive ontem, em audiências em Dourados, fizemos, doutor João, mais um acordo probatório em que a empresa não vai recorrer. Conseguimos que ela renunciasse a recorrer do adicional de insalubridade 253. Claro, naqueles locais que já está mais do que positivado. Então isso já é uma vitória, não vai haver recurso ao tribunal, pelo menos isso está na ata. Está na ata. Foi um acordo probatório? Foi. Porque se o senhor concorda que tem insalubridade, se o senhor concorda que não tem, ou não dá o intervalo, o senhor vai recorrer para quê? Mais. Então nós estamos tentando administrar isso aí também lá embaixo. Falo isso aqui com prazer, porque o nosso prazer não é fustigar, os senhores sabem muito bem disso, é lutar pelo direito. E na medida do possível tentar evitar
que esse processo venha parar aqui. Porque se a matéria já está sedimentada, para que recurso? Então aqui está um recurso que com certeza, a partir de ontem, ele não vai vir mais para cá. Em relação a essa matéria, não vai vir. Entendeu? Então eu peço sinceramente a reflexão dos senhores, né, para a questão da preliminar, né, eu tenho que colocar a preliminar sob pena de preclusão, né, porque se negou, né, vigência à súmula, e aí o que vai acontecer? Eu vou entrar com recurso de revista e vou votar a súmula. Eu não quero fazer isso. Mas se assim permanecer, eu tenho que recorrer, porque é uma súmula. Se a súmula diz que só com autorização da autoridade, aí no caso aqui a sentença passou por cima disso. Até para uma questão da disciplina judiciária, que a gente tanto ouve falar, né? Claro, sem tirar evidentemente o poder que os senhores têm do livre convencimento motivado. Mas eu peço a reflexão para que seja concedido aí, se não anulado for feito, né, essas horas, a questão da diferença de hora extra, a questão da hora itinerante, né, e que seja mantido aí as horas de troca de uniforme e o intervalo do 253. Muito obrigado. Pois não, doutor. Com isso, de ambos os recursos e das contrarrazões. Com o voto do revisor. O relator. Então, conhecidos sendo o voto do relator. Primeira questão colocada em debate é a questão da nulidade da sentença negativa de prestação jurisdicional, recurso do autor. Argue o autor nulidade da sentença, alegando que o juiz Acol não sanou as omissões indicadas, mesmo após a apresentação de embargos de declaração. Os pleitos exordiais foram analisados detidamente pela sentença, sendo o que basta para a regular entrega da prestação jurisdicional, pois o que se exige do magistrado é que esse decida a causa fundamentadamente, Constituição Federal, artigo 93, inciso 9, segundo suas convicções, sempre pautadas num livre convencimento motivado, não estando vinculado às razões, nem obrigado a citar e rebater, um a um, todos os argumentos e documentos apresentados pelas partes. Assim, desume-se da sentença prolatada pelo juízo de primeiro grau que não há omissão na decisão, pelo que afasta a arguição de nulidade articulada pelo autor, negando o provimento ao recurso nesse particular. Desembargador revisor. Com o relator. Desembargador Amorim. De acordo. Então, nesse particular, negar o provimento do recurso, não tendo o voto do relator. Algumas das matérias aqui colocadas é por demais conhecida, eu peço até venha um nobre advogado para abreviar, já que o voto é longo, extenso e é matéria já pacificada nessa turma. Uma delas é a questão do intervalo 253 da CLT, é recurso da ré, essa turma tem concedido o intervalo, consequentemente a condução do voto é por negar provimento ao recurso, mantendo a sentença que deferiu o intervalo do artigo 253. A outra questão é do adicional de insalubridade e recurso da ré. Aqui foi fixado o adicional mínimo de 20%, a matéria também já foi debatida no âmbito desta reclamada. Inclusive cito decisão aqui até do próprio TST nesse sentido. Mas há uma reforma a ser feita nesse particular. A sentença deferiu o pleito do período imprescrito até que perdurem as condições de insalubridade. Todavia, as provas produzidas nos autos cingem-se a demonstrar que o demandante faz jus ao dito adicional somente até a data de 15/11/2011, folha 161. Ou seja, embora o pleito inicial seja de pagamento da aludida verba por todo o período do contrato de trabalho, estando este em vigência, sequer há conhecimento de que o empregado esteja atualmente laborando nas mesmas condições insalubres que lhe conferiram o direito em questão, o que inviabiliza o pagamento do adicional por todo o período do contrato. Assim, dou parcial provimento ao recurso para limitar a condenação do adicional de insalubridade a 15/11/2011. Troca de uniforme. Matéria também
embora haja divergência de entendimento na composição da turma e na composição atual, a matéria já é por demais conhecida nesta egrégia turma. Cito aqui, inclusive, ementa da minha lavra, em processo idêntico, e a conclusão é por dar provimento ao recurso para excluir da condenação as horas extras consistente em 25 minutos por dia trabalhado, relativa à troca de uniforme. Horas extras e reflexo, recurso do autor. Embora tenham sido juntados aos autos documentos coletivos que regulamentam o sistema de compensação de jornada de trabalho e também acordo individual para compensação de horas de trabalho, referidos documentos são inválidos, pois contrariam o contigo no artigo 60 da CLT, o qual dispõe que as prorrogações de jornada de trabalho em ambientes insalubres só poderão ser acordadas mediante licença prévia da autoridade competente para a sua realização. Oportuno ressaltar que a súmula 349 do TST, a qual dispunha que a validade do acordo coletivo ou convenção coletiva de compensação de jornada de trabalho em atividade insalubre prescinde de inspeção prévia da autoridade competente em matéria de higiene de trabalho, foi cancelada no dia 24 de 5 de 2011, pelo egrégio colendo pleno do TST. No caso, as cláusulas que prevêem a compensação de horas não a estende de forma expressa às atividades insalubres. Ora, se a intenção dos entes coletivos for abranger os trabalhadores sujeitos a agentes insalubres, fariam constar de forma expressa no instrumento coletivo. Logo, inválida a compensação de horas efetivada pela ré, visto que é ausente acordo de compensação específico e nos termos legais, artigo 60 da CLT, para os trabalhadores sujeitos a agente insalubre, o que implica em inexistência de horas extraordinárias. Em audiência, o autor concordou que os horários registrados nos cartões de ponto juntado com a defesa, de modo que deve ser observado para a apuração das horas extras. Assim, eu dou provimento parcial ao recurso para condenar a reclamada ao pagamento de horas extraordinárias, assim consideradas as que ultrapassarem a 8ª diária ou 44ª seminal, sendo que as destinadas à compensação será paga apenas com adicional, e as excedentes da 44ª hora semanal remunerada de forma cheia, hora mais adicional, nos termos da súmula 85 do TST. Por ocasião dos cálculos, deve ser observado os seguintes parâmetros: jornada apontada nos cartões de ponto, evolução salarial conforme contra-cheque apresentado nos autos, adicional de 50% no labor extraordinário de segunda a sábado e de 100% se houver labor extraordinário